Olá, Giovana aqui, bem-vindo, dando continuidade ao capítulo 9, Três histórias de transformação pessoal. Uma jovem de natureza intuitiva, Candace sentiu que a doença era um produto auto-infligido das questões emocionais. Pensar no relacionamento já era o bastante para desequilibrá-la fisiologicamente em antecipação a outro conflito. Candace ativava os hormônios do estresse e seu sistema nervoso autônomo apenas pelo pensamento. Cada vez que pensava no parceiro, falava ou reclamava do relacionamento para a família e aos amigos. Condicionava seu corpo à mente daquelas emoções. Era conexão mente-corpo total. E como Candace não conseguia desativar a resposta ao estresse, acabou por começar a regular os genes negativamente. Seus pensamentos estavam deixando-a literalmente doente. Após 6 meses de relacionamento, Candace vivia em completa disfunção, nos mais elevados níveis de estresse. Embora àquela altura já estivesse certeza de que os sintomas em seu corpo eram um sinal de alerta, subconscientemente continuou a escolher a mesma realidade, que agora era seu estado normal de ser. Ao bombardear seu corpo com emoções negativas de sobrevivência, Candace sinalizava os genes errados de maneira errada. Candace sentia-se morrendo lentamente de dentro para fora. Sabia que precisava assumir o controle da sua vida, mas não tinha ideia de como fazê-lo. Como não conseguia encontrar coragem para sair do relacionamento, permaneceu nele por mais de um ano, vivendo em um atoleiro permanente de ressentimento e raiva. Certo ou não em sentir aquelas emoções, Candace assistiu a seu corpo pagar o preço. Candace paga o pato. Em novembro de 2010, Candace enfim foi ao médico que diagnosticou doença de Hashimoto, também conhecida como tireoidite de Hashimoto ou tireoidite linfocítica crônica, doença autoimune em que o sistema imunológico ataca a glândula tireoide. A doença de Hashimoto é marcada por hipotireoidismo, tireoide pouco ativa, com crises ocasionais de hipertireoidismo, tireoide hiperativa. Os sintomas, muitos dos quais Candace experimentava, incluem aumento de peso, depressão, mania, sensibilidade ao calor e ao frio, dormência, fadiga crônica, ataques de pânico, frequência cardíaca anormal, colesterol alto, baixo nível de açúcar no sangue, prisão de ventre, enxaquecas, fraqueza muscular, rigidez articular, câimbras, perda de memória, problemas de visão, infertilidade e queda de cabelo. Durante a consulta, o endocrinologista disse a Candace que seu problema de saúde era genético e que nada poderia ser feito. Ela teria a doença de Hashimoto pelo resto da vida e precisaria tomar medicação para a tireoide indefinidamente, porque sua contagem de anticorpos nunca mudaria. Embora mais adiante Candace descobrisse que não havia histórico familiar da doença, a sorte pareceu lançada. Ter um diagnóstico concreto proporcionou a Candace a dádiva inesperada da conscientização. Era evidente que ela precisava de um alerta, e ali estava ele. O colapso físico a fez refletir sobre o passado e ver a verdade de quem ela estava sendo. Caiu a ficha de que ela era a única responsável pela criação de uma doença autoimune que aos poucos a destruía física, emocional e mentalmente. Candace vivia em estado de emergência constante. Toda a energia de seu corpo era usada para mantê-la segura no ambiente externo e não sobrava energia alguma para o ambiente interno. Seu sistema imunológico não aguentava mais. Apesar do medo angustiante da mudança e do desconhecido, Candace enfim decidiu deixar o relacionamento 5 meses depois. Ela tinha plena compreensão de que o relacionamento não era saudável e não a beneficiava. Ela se perguntou: qual é o negócio? Permanecer na disfunção e me jogar mais fundo no buraco? Ou escolher a liberdade e a possibilidade? Essa é a minha chance de uma vida nova e diferente. A diversidade de Candace se tornou a gênese de sua evolução, autorreflexão e expansão. Ela se viu parada na beira de um penhasco, querendo saltar para o desconhecido. A decisão de pular e mudar-se tornou sua experiência apaixonante. Então ela saltou para o que via como infinitas possibilidades e potenciais, empurrada pelo desejo de finalmente parar de fazer o que não era amoroso para si e poder reescrever seu código biológico. Foi um momento decisivo na vida de Candace. Ela havia lido meus 2 livros anteriores, participado de um dos meus primeiros workshops, e sabia que, se acolhesse o diagnóstico e as emoções de medo, preocupação, ansiedade e tristeza que a doença inspirava, iria se autossugestionar e acreditar apenas em pensamentos iguais àqueles sentimentos. Ela poderia tentar pensar positivamente, mas seu corpo passava mal, então não funcionaria.
Fazer tal escolha seria o placebo errado, o estado de ser errado. Assim, Candace decidiu não aceitar sua doença. Recusou respeitosamente o diagnóstico do médico, lembrando-se de que a mente que cria a doença é a mesma que cria o bem-estar. Ela sabia que tinha de mudar suas crenças sobre o diagnóstico, respaldado pela comunidade médica. Candace escolheu não ser sugestionável aos conselhos e opiniões de seu médico, porque não estava com medo, vitimizada ou triste. Na verdade, Candace estava otimista e entusiasmada, e essas emoções geraram um novo conjunto de pensamentos que lhe permitiram ver uma nova possibilidade. Ela não aceitou o diagnóstico nem o prognóstico, nem o tratamento, não acreditou apressadamente no resultado, nem no destino futuro mais provável, não se rendeu permanentemente ao diagnóstico, nem ao plano de tratamento. Não condicionou seu corpo ao pior cenário futuro. Não esperou o mesmo resultado previsível que todos os outros esperavam, nem atribuiu o mesmo significado que todos os demais com a mesma doença. Ela teve uma atitude diferente, então ficou em um estado de ser diferente. Candace trata de se mexer. Embora Candace não aceitasse sua condição, havia muito trabalho pela frente. Ela sabia que para mudar sua crença sobre a doença, teria de fazer uma escolha com amplitude de energia maior do que os programas conectados em seu cérebro e do que os vícios emocionais do seu corpo, a fim de que o corpo pudesse responder a uma nova mente. Só então ela poderia experimentar a mudança energética necessária para reescrever seus programas subconscientes e apagar seu passado neurológico e geneticamente. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Embora Candace tivesse me ouvido falar tudo isso antes e tivesse conhecimento intelectual do assunto, nunca havia assimilado as informações a partir da experiência própria. No primeiro workshop a que compareceu após o diagnóstico, parecia exausta e caía no sono em sua cadeira. Eu sabia que ela estava lutando. Quando chegou para o workshop seguinte, ela já tomava remédios para corrigir o estado químico desequilibrado da tireoide havia pouco mais de um mês e estava mais alerta e interessada. Candace ficou incrivelmente inspirada com as histórias que contei durante o fim de semana. Quando ficou sabendo de outras pessoas que não eram vítimas das circunstâncias, de seus mundos externos e que curas incomuns podiam acontecer, decidiu ser seu próprio projeto científico. Então embarcou na jornada. Tendo conhecimento da epigenética e neuroplasticidade por causa dos meus workshops, Candace sabia que não era mais vítima da doença e usou tudo o que sabia para se tornar proativa. Atribuiu um significado diferente ao seu futuro e com isso estabeleceu uma intenção diferente. Acordava todos os dias às 4h30 para fazer sua meditação e começou a condicionar emocionalmente o corpo a uma nova mente. Trabalhou para encontrar o momento presente que percebeu ter perdido fazia tempo. Candace queria ser feliz e saudável, então lutou muito para reaver sua vida. Mesmo assim, no começo foi penoso. Ela ficava muito frustrada por não conseguir ficar sentada por um longo período. Seu corpo, que havia sido treinado para ser a mente de frustração, raiva, impaciência e vitimização, compreensivelmente se rebelou. Como se estivesse treinando um animal indisciplinado, Candace teve de continuar acomodando o corpo no momento presente. Toda vez que passava pelo processo, recondicionava seu corpo a uma nova mente e se libertava um pouco mais dos grilhões do vício emocional. Em suas meditações, Candace trabalhava todos os dias para superar seu corpo, seu ambiente e o tempo. Recusava-se a se levantar como a mesma pessoa que havia sentado para fazer a meditação, porque a velha Candace era quem havia ficado raivosa, frustrada e muito viciada quimicamente nas circunstâncias externas. Ela não queria mais ser aquela pessoa. Ouvia as meditações, emulava um novo estado de ser e não parava até estar apaixonada pela vida, em estado de gratidão genuíno, sem motivo específico. Candace aplicou tudo o que aprendera participando dos meus workshops, ouvindo todos os CDs, lendo todos os livros mais de uma vez e estudando suas anotações dos cursos. Com isso, foi conectando novas informações em seu cérebro, a fim de se preparar para uma nova experiência de cura. Descobriu que conseguia abster-se com frequência cada vez maior de disparar e conectar as velhas conexões neurais de raiva, frustração, ressentimento, arrogância e desconfiança, e que começava a conseguir disparar e conectar as novas conexões neurais de amor, alegria, compaixão e bondade. Ao fazer isso, Candace soube que estava podando as velhas conexões e fazendo brotar novas. Quanto mais se esforçava com vigor mental, mais se transformava. Com o tempo, Candace ficou incrivelmente grata por estar viva, percebendo que, onde havia harmonia, a incoerência não tinha vez. Dizia a si mesma:
Não sou a velha Candace e não estou mais reafirmando aquela existência. Perseverou meses a fio, quando dava por si, sendo levada para o menor dominador comum, ficando zangada ou frustrada com as condições de seu mundo externo ou se sentindo doente ou infeliz, dava uma guinada consciente. Ao mudar seu estado de ser com grande rapidez, Candace conseguia encurtar os períodos em que aquelas emoções a dominavam e assim ficava menos rabugenta, menos temperamental e menos parecida com a antiga personalidade. Em alguns dias, Candace se sentia tão mal que não queria sair da cama, mas se levantava mesmo assim e meditava. Dizia a si mesma que, sempre que transmutava as emoções inferiores em emoções elevadas, afastava-se biologicamente de seu passado e preparava seu cérebro e corpo para um novo futuro. Candace começou a perceber o quão valioso era seu trabalho interior, e este logo se tornou menos um esforço e mais uma dádiva. Graças à persistência diária, Candace notou uma enorme mudança muito rápida e começou a se sentir melhor. Passou a se comunicar de forma diferente com os outros, quando parou de olhar o mundo através de uma lente de medo e frustração, e em vez disso passou a olhar através de uma lente de compaixão, amor e gratidão. Sua energia aumentou e ela conseguia pensar com mais clareza. Candace percebeu que não reagia da mesma maneira às condições familiares de sua vida, porque as velhas emoções baseadas no medo não estavam mais em seu corpo. Ela estava superando suas reações instintivas, porque agora via que as pessoas e condições que costumavam incomodá-la existiam apenas em relação a como ela se sentia. Ela estava se libertando. Parte do processo de mudança incluía ficar consciente dos pensamentos inconscientes que costumavam passar despercebidos durante o dia. Em suas meditações, Candace decidiu que esses pensamentos nunca mais passariam despercebidos. Sob nenhuma circunstância ela se permitiria retornar aos comportamentos e hábitos relacionados ao antigo eu. Candace apagou seu quadro branco biológico, neurológico e geneticamente, abrindo espaço para criar um novo eu, e seu corpo começou a liberar energia. Em outras palavras, ela mudou de partículas para ondas ao liberar as emoções armazenadas como energia em seu corpo. Seu corpo não mais vivia no passado. Com essa energia recém-disponibilizada, Candace começou a ver a paisagem de um novo futuro. Perguntou-se: como quero me comportar? Como quero me sentir? Como quero pensar? Ao se levantar todos os dias, meses a fio, em estado de gratidão, ela ensinou emocionalmente a seu corpo que o novo futuro já havia chegado, o que sinalizou novos genes de novas maneiras, levando o corpo de volta à homeostase. Do lado oposto da raiva, Candace encontrou a compaixão. Do lado oposto da frustração, descobriu paciência e gratidão. Do lado oposto de sua vitimização, havia uma criadora esperando para criar alegria e bem-estar. Havia a mesma energia intensa de ambos os lados, mas agora Candace era capaz de liberá-la, enquanto se movia de partículas para ondas, da sobrevivência para a criação. Doce sabor do sucesso. Quando Candace voltou ao médico, 7 meses após o diagnóstico, ele ficou surpreso com a mudança da paciente. Os exames de sangue voltaram perfeitos. Na rodada inicial de testes em fevereiro de 2011, o hormônio estimulador da tireoide estava em 3,61 alto e a contagem de anticorpos em 638, mostrando grande desequilíbrio. Em setembro de 2011, TSH de Candace havia caído para 1,15, normal, e a contagem de anticorpos estava em 450, saudável, embora ela não estivesse mais tomando nenhum medicamento. Ela se curou em menos de um ano. O médico quis saber o que a paciente tinha feito para obter os ótimos resultados. Parecia quase bom demais para ser verdade. Candace explicou que sabia que havia criado problema de saúde, por isso decidiu realizar por si um experimento de descriação. Contou para o médico que, meditando todos os dias e mantendo o estado de emoção elevado, ela sinalizava novos genes, epigeneticamente, em vez de permitir que emoções não saudáveis continuassem a sinalizar os antigos genes. Explicou que havia trabalhado regularmente em quem queria se tornar e parado de responder a tudo no ambiente externo como um animal no modo de sobrevivência, brigando, fugindo, chutando ou gritando. Tudo ao seu redor estava basicamente igual, mas ela agora respondia de uma forma que era mais amorosa consigo mesma. O médico, parecendo absolutamente espantado, falou: gostaria que todos os meus pacientes fossem como você, Candace. Ouvir sua história é simplesmente incrível. Candace não sabe como exatamente sua cura aconteceu, nem precisa. Ela só sabe que se tornou outra pessoa.
Jantei com Candace um tempo depois de tudo isso acontecer, em um momento em que ela estava sem medicação havia meses e não apresentava qualquer sintoma. Sua saúde estava fantástica, o cabelo havia crescido de volta e ela se sentia ótima consigo mesma. Mencionou várias vezes que estava muito apaixonada por sua vida atual. Eu disse a ela rindo: Você está apaixonada pela vida e a vida por você. Você tem mais é que está apaixonada por sua vida. Você que criou essa vida diariamente, ao longo de meses. Candace explicou que apenas confiava em um campo infinito de potenciais e sabia que algo mais além dela a ajudara a se curar. Tudo que ela realmente tivera de fazer tinha sido ir além de si mesma, entrar no sistema nervoso autônomo e depois continuar plantando as sementes de uma nova vida, sem saber como aconteceu, simplesmente aconteceu. E quando aconteceu, ela se sentiu melhor do que nunca. A vida de Candace agora é completamente diferente de sua vida quando foi diagnosticada com a doença de Hashimoto. Ela é sócia de um programa de ensino de desenvolvimento pessoal e também mantém um emprego corporativo. Tem um relacionamento amoroso, novas amizades, novas oportunidades de negócios, uma nova personalidade, em última análise, cria uma nova realidade pessoal. O estado de ser é uma força magnética que atrai eventos da mesma natureza. Portanto, quando Candace se apaixonou por si, estabeleceu um relacionamento amoroso consigo. Por se sentir digna, por ter respeito por si mesma e por toda a vida, começaram a aparecer condições nas quais ela tinha oportunidade de contribuir, ser respeitada e fazer diferença no mundo. Claro que, quando ela avançou para uma nova personalidade, a antiga personalidade pareceu uma outra vida. A nova fisiologia começou a levá-la a níveis de alegria e inspiração maiores. A doença pertencia à antiga personalidade. Candace agora era outra pessoa. Não é que Candace tenha se viciado na alegria. Ela só não era mais viciada em ser infeliz. Quando começou a experimentar maiores níveis de felicidade, descobriu que sempre há mais felicidade, mais alegria e mais amor para experimentar, porque cada experiência cria uma combinação diferente de emoções. Candace começou a querer desafios em sua vida, a fim de descobrir em que medida poderia usar essas informações na transformação. A lição final que Candace aprendeu foi que sua doença e seus desafios nunca tiveram a ver com outra pessoa, sempre tiveram a ver com ela. Em seu antigo estado de ser, Candace acreditava firmemente que era vítima de seu relacionamento e de suas circunstâncias externas e que a vida sempre acontecia em cima dela. Tomar consciência do trabalho e fazer, assumir total responsabilidade por si e sua vida e perceber que o que havia acontecido nunca teve nada a ver com o que estava fora dela, era não apenas um enorme empoderamento, mas também uma das maiores dádivas que Candace poderia ter pedido. A história de Joan. Joan viveu a maior parte de sua vida em ritmo acelerado aos 59 anos, mãe de 5 filhos e esposa dedicada. Joan também era uma empresária empreendedora bem-sucedida em constante malabarismo entre vida doméstica, dinâmica familiar, carreira em ascensão e negócios prósperos. Embora o objetivo fosse permanecer sã, saudável e equilibrada, Joan não conseguia imaginar sua vida de outra maneira que não intensa, agitada e ocupada. Vivia no limite, provando a todos que sua mente era ativa e aguçada. Joan puxava-se constantemente para assumir o máximo possível e ao mesmo tempo mantinha padrões excepcionalmente altos. Era uma líder admirada por muitos, sempre requisitada para dar conselhos. Seus colegas a chamavam de supermulher, e ela era, ou pensava ser. Tudo isso terminou de forma abrupta em janeiro de 2008, quando Joana saiu do elevador do prédio onde morava e desmaiou a 15 metros da porta do seu apartamento. Ela não havia se sentido bem naquele dia, então tinha ido a uma clínica buscar ajuda e estava voltando para casa. Em questão de momentos, tudo em seu mundo havia mudado, e ela se viu agarrada à vida por um fio. Após 8 meses de exames, os médicos diagnosticaram esclerose múltipla progressiva secundária, um estágio avançado de esclerose múltipla, doença crônica na qual o sistema imunológico ataca o sistema nervoso central. Os sintomas variam muito, dependendo do indivíduo, mas podem começar com dormência em uma perna ou braço, progredindo até paralisia e cegueira. Os sintomas podem abranger problemas não apenas físicos, mas também cognitivos e psiquiátricos. Os sintomas de Joan haviam sido tão vagos e esporádicos nos 14 anos anteriores que ela os descartara como meros subprodutos de um estilo de vida frenético. Mas agora seu quadro de saúde tinha um rótulo e parecia uma sentença de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional.
Ela se viu jogada nas profundezas do mundo médico ocidental, desafiada pela forte crença de que esclerose múltipla é uma doença permanente. Poucos anos antes do diagnóstico, Joan suspendera os negócios da família em Calgary e partira para uma mudança de vida em Vancouver, na costa oeste do Canadá, algo que sua família queria fazer havia anos. Depois da mudança, Joan enfrentou um desafio após outro, enquanto a deterioração das finanças e dos recursos da família os deixava em situação muito precária. A autoestima, confiança e saúde de Joan foram a pique. Ao se ver incapaz de se tornar maior que seu ambiente, seu estado mental e físico começou a ruir. O dinheiro ficou cada vez mais curto, enquanto outros estressores aumentavam. Em breve, a família não conseguiria suprir as necessidades básicas de alimentação e moradia. No início de 2007, a mulher que todo mundo sempre via como supermulher chegou ao fundo do poço e, antes do final do ano, a família voltou para Calgary. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória na qual o revestimento isolante das células nervosas do cérebro e da medula espinhal é danificado junto com as fibras nervosas. A doença impede o sistema nervoso de se comunicar e enviar sinais para várias partes do corpo. A EM de Joan, do tipo progressivo, se desenvolve ao longo do tempo, geralmente causando problemas neurológicos permanentes à medida que avança. Seus médicos disseram que era incurável. De início, Joan ficou determinada a não permitir que a EM a definisse. No entanto, despencou rápido rumo à incapacidade física e ao declínio cognitivo. Joan passou a depender dos outros para cuidados básicos à medida que suas limitações aumentavam. Por causa dos problemas sensoriais e motores, começou a precisar de muletas, andadores e cadeiras de rodas. Por fim, teve de contar com um scooter para deficiente para se locomover. Não foi grande surpresa Joan desmoronar quando sua vida desmoronou. Seu corpo, enfim, fez o favor que Joan não faria a si mesma. Ou seja, parar e dizer, chega, deu. Ela forçou demais. Mesmo tendo alcançado o sucesso nos primeiros anos, no fundo se sentia um fracasso na maior parte do tempo, porque se julgava sem cessar e sempre pensava que poderia fazer um trabalho melhor.